Jesus. Esse dia de hoje é muito importante, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não comer a Páscoa ainda, está todo mundo fraco. É sempre um prazer, é sempre uma alegria, porque nós conseguimos e temos oportunidade de aprender um pouco mais. Mês de abril, mês do livro. Nós vamos encontrar com exatidão o Dia Mundial do Livro, 23 de abril. Uma tradição espanhola. No dia de São Jorge, quem comprasse um livro ganhava uma rosa. E em 1995, a Unesco, em Paris, no Congresso Geral, vai oficializar essa data. Nós temos o Dia Nacional do Livro Infantil, a 18 de abril também, no nosso Brasil. Homenagem a Monteiro Lobato. Nós temos o Dia Nacional do Livro Adulto, se podemos dizer, 29 de outubro, que é a homenagem à fundação da Biblioteca Nacional. E o Livro dos Espíritos nós encontramos a primeira edição a 18 de abril de 1857. E também no dia 18 de abril de 2007, uma deputada federal do Ceará, ela consegue aprovar um decreto-lei 291 de 2007, em que, a partir de 2007, comemora-se 18 de abril, o dia do Espírita. Nós vamos encontrar dia 18, e para que nós possamos iniciar a falar sobre Allan Kardec, o educador da humanidade, nós precisamos nos reportar ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde o espírito Humberto de Campos, por Franciscano Xavier, vai nos informar sobre momentos antes da reencarnação do codificador. Então, Humberto de Campos nos diz que após a guerra de Napoleão, o mundo estava ferido. Imediatamente o mundo espiritual superior começa a trabalhar, a se movimentar para enviar novos emissários à Terra, trazendo um progresso maior. É nesse aspecto que eles vão dizer, então os espíritos superiores organizam um método de observação, e nesse método de observação eles trazem os ensinamentos do infinito para todos, de todos os tempos. Prossegue o amigo espiritual nos informando que era preciso abrir os olhos aos reencarnados na construção da própria evolução, e para isso precisava ser organizado didaticamente no espaço sideral o conjunto de princípios capazes de lançar a humanidade num novo patamar espiritual. E a informação que eles nos deixam é que a ciência deveria dar as mãos à bondade, que também a filosofia deveria edificar o raciocínio em bases seguras, e que mais precisamente a religião seria convidada a edificar nos homens um templo interior. É aquilo que nós encontramos em Espírito e Verdade. Então, o mundo espiritual superior nos apresenta gigantesco telescópio para que nós, espíritos, pudéssemos enxergar os espaços infinitos da pátria espiritual. E é nesse momento, então, que nós vamos encontrar os amigos espirituais nos informando. Allan Kardec foi escolhido pelo próprio Cristo para ser o codificador. E para que nós possamos
nos dirigir à nossa parte de reflexão, nós vamos ver que o educador é aquele missionário que está comprometido no desenvolvimento das consciências e que ele vai usar bem os seus conhecimentos para nos auxiliar, porque ele é um somatório, ele é instrutor, ele é professor, ele é pedagogo e mestre. Eu vou ficar de costas para ti. Não tem problema. É um profissional na arte de melhorar o ser humano, porque o seu maior aliado é o tempo, e dispensa Allan Kardec em maiores comentários, porque ele foi convocado pelo próprio Cristo para esse trabalho. E é isso que nós vamos começar a entender quando eles nos falam sobre o missionário. O Espírito Erasto, em Paris, em 1862, ele vai nos dizer: o verdadeiro missionário de Deus, ele comprova, justifica pela grandeza, pelo resultado e pela influência de sua obra, que é toda moralizadora, a missão de que ele se diz portador. E Allan Kardec então vai colocar no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo essa mensagem. Nós estamos verdadeiramente encontrando o enviado especial, se assim pudéssemos dizer. Porque muitas vezes nós nos achamos enviados especiais. Quando vai um oceano de intenções entre o codificador e nós. E é isso que Jesus, na última ceia, prometeu, o Consolador. E aí nós precisamos recuar então, rapidamente em pensamento, 2000 e tantos anos atrás, numa noite de quinta-feira, em que estão reunidos 13 homens. Um deles é o Mestre. E ele então vai fazer a solene promessa: é necessário que eu me vá. Quando eu me for, eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Não ele. Enquanto ele esteve na terra, ele foi. Esse outro Consolador vos fará encontrar novas informações, vos fará relembrar o que eu disse, porque nós esqueceríamos, e vos levará, após eternamente internalizado esse ensinamento, para lugares melhores. Então as vozes dos céus, que por misericórdia de Deus nos ampliaram a lei do amor, porque o Mestre pega todo esse estudo sobre lei divina e traz para a nossa pequena terra, e ali dá vida intensa e fecunda, mas ela precisa ser compreendida, introjetada para ser aplicada em todos os atos da nossa vida diária. Por quê? Porque nós estamos aplacando a sede inferior das paixões, demonstrando ainda a nossa real estatura moral evolutiva. Então o codificador Hippolyte Léon Denisard Rivail reencarna em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, e ali está. Ele era filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jeanne Louise Duhamel. Ele vai sair de uma família de advogados e magistrados, gostava de estudos, e um fato interessantíssimo: o sobrenome da mãe, Duhamel, foi trocado por Denisard na criança. Depois o pai descobriu que Denisard era o protetor espiritual da França, e aí não modificaram o nome de Allan Kardec, ficou Denisard. Nós estamos começando a entender os acasos. Aqui nós vemos em 1814, ele sendo aluno de Pestalozzi, na escola de Verdun, na Suíça,
Aos 10 anos de idade era o mais inteligente. Mais tarde ele vai ser um dos maiores propagadores de todo o sistema de educação. Ele fez mais de 20 livros didáticos para franceses que foram levados a outros países e exerceu grande influência na Europa sobre a reforma dos estudos. Esse era o homem. Em 1826 vai fundar na França um instituto técnico. E nós vamos então encontrar que desde os 14 anos ele foi professor nas áreas da física, química, português, matemática, filosofia, anatomia, fisiologia e astronomia. 14 anos. Nós nos surpreendemos, mas nos esquecemos de que a informação que nós temos dos amigos espirituais é que ele foi convocado pelo próprio Cristo. Então dispensa maiores comentários. É isso que nós precisamos ter conosco bem presente. E aqui nós vamos então ter uma rápida apresentação sobre a construção desse educador. Começa lá no Antigo Egito, ao tempo do faraó Ramsés II, quando ele era um sacerdote, que já estudava a mediunidade, sacerdote Amenófis. Ele vai ser encontrado depois nas Galhas, hoje França, como sacerdote druida Allan Kardec, de onde ele retira o nome para a codificação. Era estudioso da reencarnação, ao tempo de Júlio César. Nós estamos mais ao nosso tempo e vamos encontrá-lo na Judéia, convivendo com Jesus como o centurião Quirinius Cornélios. Mais um pouco encontramos-lo na Tchecoslováquia. Ele é Jan Hus. Ele morre na fogueira para não sair do testemunho da sua religiosidade. E nós vamos encontrá-lo na França como professor Rivago. Esse é o codificador da nossa doutrina. Então, há mais de 3.000 anos, ele iniciou no Egito, teve a sabedoria nas Galhas, encontrou o amor com Jesus na Judéia, deu testemunho na Tchecoslováquia e veio cumprir a sua missão na França. E o mundo espiritual é tão criterioso que ele perguntou: e se eu não aceitar? Disseram a ele: já temos um outro que te substituirá. Embora ele tivesse sido escolhido pelo próprio Cristo. E então os amigos espirituais nos informam que Allan Kardec era tão evoluído em amor e sabedoria que os benfeitores espirituais o qualificavam de apóstolo da fé, qualificavam-no de pontífice da luz e lúcido apóstolo de Jesus. Nós vamos encontrar exatamente essas informações circundando a nossa terra, em várias obras dignas. Os amigos, os pares, os contemporâneos nos dizem como era esse homem na intimidade. Era companheiro, amigo, atento, era sensível à dor alheia, muito afável, doce, caridoso, sempre de bom humor. Levantava com palavras de ânimo e conforto o moral abatido daquele que estava em derrocada. Era calmo, precavido, realista, argumentador lógico e preciso, eminentemente prático em suas ideias e ações. Por isso é que ele vai fazer o Livro dos Espíritos e o plano de O Livro dos Espíritos da maneira criteriosa, passando tudo pelo crivo da razão. Nós vamos observar que no início dos capítulos do Livro dos Espíritos, a questão vem de uma maneira. Depois de respondida, ele muda o enfoque da questão e repete a pergunta. E ele vai fazendo até constatar satisfatoriamente a resolução daquilo que ele perguntou.
Os amigos espirituais nos dizem que, como a palavra de Deus estava muito esquecida, começa a se abalar as estruturas morais da humanidade por meio de provas que não deixavam margem à dúvida. Iniciando por 1848, na cidade de Rochester, nos Estados Unidos, nós conhecemos isso na doutrina espírita, as pancadas ou raps, fenômenos de Hydesville, onde, sem mais nem menos, começavam a bater. Isso foi se estendendo por toda a Europa para testemunhar a imortalidade e a justiça de Deus. Então, quantas e quantas vezes nós nos encontramos em possibilidades parecidas e duvidamos. Ali estão elementos invisíveis ao olhar humano que estão dando condições de demonstrar que estão presentes, embora não sejam vistos. Então, em 1854 e 55, nós vamos encontrar um convite para Allan Kardec. Nas noites festivas da Paris frígida do inverno, começaram a acontecer fenômenos em que as mesas nos salões dançavam, giravam, se movimentavam, e aquilo atraía atenção e ficou apenas num momento lúdico. Mas Allan Kardec, que havia estudado com o Dr. Franz Anton Mesmer, ele vai por curiosidade, mas ali ele começa a ver que existe um componente muito maior, uma potência oculta, porque aquele material inanimado não poderia movimentar-se. Então ele começa a gestação do nome Allan Kardec da própria doutrina espírita, aos 50 anos de idade. Esses fatos testemunhados por milhares de pessoas, porque era exatamente para provocar a atenção. E Kardec vai dizer em suas memórias que ele compreendeu, antes de tudo, a gravidade disso que estava acontecendo. E nós vamos ver que o futuro da humanidade se encontrava exatamente naquelas mesas que se movimentavam sem que ninguém as movimentasse. Mais tarde, diz ele viu que aquilo tudo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, e aí ele começa a pensar em publicar. E foi dessa comparação e dessa fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes, como ele diz, refeitas no silêncio da meditação, que ele formou a primeira edição do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Está lá no O que é o Espiritismo, um outro livro que ele escreveu. Então, a 18 de abril de 1857, numa manhã muito linda, ele apresenta na Galeria d'Orléans, em Paris, a primeira edição, com 501 perguntas e respostas, recebidas e elaboradas pelas irmãs Caroline e Julie Baudin, pela senhorita Céline Jaffé e Hermance Dufault, que tinham mais ou menos 15 anos. O revisor espiritual dessa primeira edição, o Espírito São Luís, o Espírito Luís. Então, no epílogo dessa primeira edição, Allan Kardec deixa escrito: o ensino dado pelos Espíritos prossegue nesse momento em 15 países da Europa e das Américas, com mais de 30 mil médios e em mais de 1000 locais diferentes, cuja publicação eles adiaram a fim de termos tempo para elaboração e completá-las. Então, a segunda edição de O Livro dos Espíritos, agora com 1019 perguntas, respectivas respostas e muitas notas,
apresentada em 18 de março de 1860, tornou-a definitiva, só que nós mantivemos a data de 18 de abril. Essas informações nos dão conta de que o mundo espiritual trabalhava para que nós hoje pudéssemos estar aqui, refletindo sobre. E aqui nós temos então a obra basilar. Tem uma introdução, tem a primeira parte das causas primárias, tem a segunda parte do mundo espírita ou mundo dos espíritos, a terceira parte das leis morais, a quarta parte das esperanças e consolações e a conclusão. Nós vamos encontrar exatamente que na introdução e conclusão nós temos 0,2% do livro dos Espíritos. Na parte primeira, de onde sai a Gênese em 1868, nós temos 1,4% do livro dos Espíritos. Da parte segunda, de onde sai o livro dos médiuns, que é a ciência espírita, nós temos 58,6% do livro dos Espíritos, porque Kardec se preocupou em nos apresentar o mundo dos Espíritos, porque nós somos espíritos, viemos de lá e voltaremos para lá. Da parte primeira, ele nos apresenta 20 perguntas. Para nós bastaria saber que existe Deus. Mas ele vai dizer da parte terceira, onde sai o Evangelho segundo o Espiritismo, 30% do livro dos Espíritos. E da parte quarta, que é a Justiça Divina segundo o Espiritismo, de 1865, nós temos 9,8% do livro dos Espíritos. Então a obra basilar, que é, como o nome diz, a base do edifício todo, eles nos dizem: os assuntos tratados na obra, com a simplicidade e a segurança da verdade, distribuíram-se homogeneamente, constituindo um panorama geral da doutrina desenvolvida nos demais volumes da codificação, resultando daí unidade de princípios e conceitos, contendo um resumo. A sabedoria milenar dos povos, que foi exatamente ordenada no mundo espiritual. Então a doutrina dos Espíritos foi ordenada, coordenada e elaborada no mundo espiritual. E aqui nós vamos então encontrar o plano desse livro em linhas gerais. Ele vai usar o Velho Testamento, os 10 mandamentos. Ele vai usar no Novo Testamento os Evangelhos. Nós temos nesse plano parte religiosa, filosófica, científica, fala de etnografia, fala de biologia, fala de ecologia, fala de moral, parte social, trabalho, família, vida social, progresso, fala dos espíritos, vida na terra, fora da terra, fala do desencarne, dos mundos, da reencarnação, das provas, das expiações e das missões. Nós temos aqui um compêndio fantástico, filosófico, apresentado graças à misericórdia de Deus. E aqui nós aprofundamos mais ainda esse plano de estudo. Kardec nos traz então, em pleno século XIX, uma ideia espiritualista de forma não dogmática, porque ele não impõe e ele não força a consciência, porque a doutrina espírita é de libertação. Nós conhecemos, aceitamos ou não aceitamos. É uma educação pedagógica para o infinito, porque é um projeto permanente de educação. Educação, no latim ex educare, nos fala, extrair. Nós vamos compreender a doutrina, introjetá-la e extrair as nossas virtudes que nós temos. Por isso que o mestre Nazareno tinha dito na última ceia: para que fique eternamente convosco, eternamente conosco, quando nós conseguirmos introjetá-lo. É esse o momento.
Então a doutrina espírita é para tornar-nos altruístas, generosos, solidários, fraternos, justos, para com todos, expulsando constantemente o egoísmo. Nós somos livres para pensar, nós somos livres para interpretar, nós somos livres para nos conduzir, temos liberdade de expressão e somos livres até mesmo para errar. Só que nós somos responsáveis para recolher aquilo que nós plantamos, porque foi conscientemente plantado. Então aqui eles repetem, quando bem estudada, interpretada e vivida, é um verdadeiro guia, porque nos orienta em todas as nossas atividades e nos leva a aperfeiçoar-nos para ser útil à comunidade. Nós passamos a encontrar os outros. Então os amigos espirituais nos dizem, com certeza a doutrina espírita é um roteiro de vida, porque ela nos traz exatamente o itinerário para a reencarnação. Ela nos mostra pontos que precisamos conhecer, nos aponta caminhos a seguir, nos oferece consolo quando criamos situações infelizes e nos apresenta um guia seguro. E esse guia seguro vai nos levar rumo à terra do futuro. Acontece conosco na terra, quando nós vamos viajar, nós fazemos todo esse roteiro aqui. Procuramos a agência, procuramos todos os aspectos, o tempo de viagem, a duração, os perigos, as vantagens e um guia seguro para fazer. A doutrina espírita é esse roteiro de vida. E nós precisamos, então, ampliar o nosso pensamento e abrir novos horizontes, porque a doutrina espírita vai nos trazer a solidariedade que nos liga a todos, durante todas as reencarnações e por todos os mundos do universo onde nós estivermos estagiando, porque é uma perpétua relação de assistência. E o amigo espiritual, ele complementa nos dizendo, essa visão de conjunto harmônico e grandioso da obra de Deus, a grande maioria da humanidade, infelizmente, ainda não compreendeu. Com todo esse manancial de ensinamentos exarados do plano espiritual, por que nós ainda continuamos infelizes, depressivos, com pensamentos menores, com o alto desamor, pensando em possibilidades nebulosas e negativas? Quando o Cristo nos dizia que nós somos luz, que nós precisamos fazer brilhar a nossa luz, Ele estava nos trazendo a primeira pergunta e a última pergunta do Livro dos Espíritos. Nós teremos condições de habitar a terra do futuro quando nós estivermos nos amando. E é isso que nós precisamos compreender em profundidade para seguir na nossa vida. Muito obrigado. Nós te agradecemos pela belíssima exposição. Realmente, o que o Jesus nos colocou, para a gente poder refletir um pouco e ver a importância de estudarmos a doutrina espírita. Sabermos tanta coisa que envolve a nossa vida e a gente tem dúvidas. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então nós estaremos aqui todas as segundas-feiras às 19h30 para estudar a doutrina espírita, do qual todos estão convidados.
é das 19h30 às 20h30, nós nos reunimos nesse objetivo. Conhecer cada vez mais a doutrina espírita para que possamos ter uma caminhada mais suave. Que depende só de nós, como disse. E lembrando também que sábados às 15 horas nós temos o nosso encontro de evangelização para as crianças e para as mães que trazem as crianças também. Aguardamos todos aqui e ficaremos felizes com aqueles que nos procuraram para trazer as crianças para essa atividade. Chegamos então, mais uma vez, ao final da primeira parte dos nossos trabalhos. E para isso vamos fazer uma prece para encerrarmos esse momento. Vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos ao mais alto, agora para agradecer. Com nossos corações transbordando de gratidão, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome do Pai, participando desse banquete espiritual. Na certeza de que os benfeitores nos fazem companhia e nos envolvem em suas vibrações de muita paz e muito amor, nós vamos pedir a esses irmãos para nos acompanhar aos nossos lares. Através desta força que é o pensamento, nós vamos nos deslocar até o nosso refúgio familiar. Lá chegando, vamos entrar pela porta principal e percorrer todas as dependências do nosso lar. Pois nesse instante, aquele ambiente estará sendo higienizado. As energias negativas estarão sendo retiradas. Aqueles que lá ficaram estarão recebendo estas vibrações elevadas. E que ao retornarmos ao nosso lar, nós vamos sentir um ambiente de paz, de amor, de harmonia, que se instalou com a presença dos nossos amigos espirituais. Na certeza de que recebemos estas bênçãos, retornamos à casa de Monte Alverne. E agora vamos pedir por todos aqueles irmãos que não estão presentes. Que o Pai, nessa infinita bondade, permita que todos possam ser envolvidos nestas vibrações que nos envolvem, assim como os nossos amigos que nos ouvem através da internet. Todos possam ser beneficiados com estas energias elevadas. Rogamos também aos nossos amigos espirituais, por aqueles que nos antecederam no regresso à pátria espiritual, familiares, parentes, amigos, que todos possam receber o nosso abraço carinhoso, a nossa saudade, mas acima de tudo, possam ser envolvidos em vibrações de muita luz e que a paz do mais alto permaneça com eles. Rogamos também, Senhor, pelo nosso departamento de evangelização, porque esta casa tem uma preocupação toda especial com os pequeninos, pois são eles a nossa esperança para o dia de amanhã, mas em especial pelos nossos irmãozinhos desse departamento, porque suas mães, seus pais também são companheiros que atravessam dificuldades extremas. Por isso, rogamos as bênçãos do mais alto, para que todos possam ter a força, a coragem e a determinação para superar esse momento das suas jornadas evolutivas. Como sempre fizemos nesse instante, concedemos aos irmãos alguns momentos de meditação íntima, onde nós vamos
conversar com os benfeitores espirituais. Vamos abrir os nossos corações, falar a eles das nossas principais necessidades, daquilo que mais precisamos nesse momento, com sinceridade, com muito amor no coração. Vamos conversar com esses companheiros que aí estão, nos envolvendo em suas vibrações elevadas. Silenciosamente, vamos orar. Assim, meus irmãos, com a certeza de termos recebido tudo aquilo que viemos buscar, de que as bênçãos do mais alto nos envolvem neste momento, a nossa gratidão mais uma vez pela oportunidade de aqui nos reunirmos. E com essas rogativas, nós vamos dizer que é em teu nome, Pai, Deus de irmão, de Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, e especialmente da equipe espiritual que nos amparou, nos assiste, nos deu suporte para realizarmos esta atividade, nós declaramos encerrada a primeira parte do nosso trabalho. E que assim seja.